primeiro lugar, uma boa noite a todos. 11ª sessão extraordinária, Câmara Municipal de Maracaí, 26 de junho de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação e a presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz. Presente. Alfredo Júlio Belal. Presente. Antônio Reginaldo Faria. Presente. Aparecido Veloso da Silva. Presente. Edivaldo Rodrigues da Silva. Presente. Fabiana Martins de Silveira. Presente. João Batiste Paiva Matos. Presente. Paulo Eduardo da Silva. Presente. Vanderlei Simeão. Presente. Havendo o número legal, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do texto da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da sessão da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de junho de 2015. Senhor presidente, esse é emendado à sessão anterior. Está em apreciação dos senhores vereadores a emenda da ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de junho de 2015. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levante. Aprovado no número de votos. Gostaria de pedir para os senhores vereadores um minuto de silêncio em memória ao irmão do Alfredo, do Júlio Belal, o Bruno, pelo seu falecimento, e em seu nome também todos os antes queridos de nossa cidade que essa semana nos deixaram. Continuando a sessão. Está em apreciação dos senhores vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Papéis da ordem do dia. Projeto de lei número 03/2015, de 13 de abril de 2015. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual de 2016 e da outras providências. Com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Projeto de lei número 020/2015, de 10 de junho de 2015. Dispõe sobre a instituição do programa Desenvolve Maracaí Prodem, que especifica e dá as providências. Com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Agricultura, Indústrias, Comércio e Meio Ambiente. Projeto de lei número 021/2015, de 23 de junho de 2015. Dispõe sobre a denominação das vias públicas do Conjunto Habitacional Maracaí e da outras providências, com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição. Projeto de lei número 022/2015, de 24 de junho de 2015. Dispõe sobre a inclusão e alteração das metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015, abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências, com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Projeto de resolução número 001/2015, de 11 de maio de 2015. Dispõe sobre a inclusão no parágrafo 7º, no artigo 186 da seção 1, capítulo 1, título 6º da resolução 009/2012, de 20 de dezembro de 2012, que disciplina o regimento interno da Câmara Municipal de Maracaí e da outras providências, com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição. Projeto de resolução número 002/2015, de 15 de junho de 2015, dispõe sobre as normas e registros, guardas, manutenção e movimentação dos bens patrimoniais desta Câmara Municipal de Maracaí para fins de conservação, depreciação, contabilização e prestação de contas, com os pareceres da Comissão Justiça, Redação e Constituição.
Senhor presidente, são esses papéis para o expediente da ordem do dia. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 03 de 2015 do Executivo de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária Anual de 2016 e das outras providências. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Vamos ouvir o vereador Aguinaldo de Oliveira Cruz. Senhor presidente, demais vereadores, gostaria de contextualizar um pouco sobre o projeto e também até discutir, porque eu acho que das matérias apresentadas hoje é uma que merece uma atenção especial, porque a gente fala de um orçamento, que é um orçamento, não é um orçamento pequeno, e sim que vai, né, desenvolver as ações dentro do nosso município nos mais diversos setores. Duas questões que eu gostaria de levantar e também ouvir da base da prefeitura, ou se não do próprio presidente, as questões que a gente pontuou na audiência pública. Inclusive é um projeto que eu vejo um pouco prejudicado, tá, em relação às informações contidas, mas o que é importante é que a gente tem. Eu não tive presente numa reunião com o secretário de Finanças, mas é que tem o compromisso dele em relação a sanar esses problemas. Gostaria também de destacar, presidente, que é um assunto importante, que o presidente tem que ficar atento, porque são matérias que podem ser investigadas e vai ser investigadas pelo Tribunal de Contas. O presidente sabe disso. E que você não precisa passar por um desgaste, por alguns problemas que a gente questionou. Cito eles, o orçamento da Câmara, que foi diminuído, como a gente apontou, e a diminuição também de um orçamento do valor da assistência social. Não é uma questão de diminuir, mas é uma questão na onde foi aplicado esses recursos. A gente não conseguiu identificar na reunião da audiência pública apresentada pelo vereador Bira, tá? Inclusive, uma coisa também que eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que eu gostaria que tivesse grifado na ata, tá, como um destaque, na ata, eu acredito que seja eletrônica, mas que fosse destacado esses assuntos que eu estou falando nessa tribuna, para a gente ter nosso respaldo enquanto vereador, tá? Porque eu acho que por ser uma matéria de extrema importância, a gente não está aqui para assinar cheque em branco para o prefeito, mas a gente está pelo menos acreditando na boa intenção, tá? Quando eu falei que a matéria e o projeto foi prejudicado nessas questões, não está sendo prejudicado na sua totalidade, mas parcialmente sim está sendo prejudicado por não conter essas informações e não ter clareza para nós. Então eu gostaria que não tivesse esse destaque desses apontamentos e também destacar que a audiência pública, o vereador João e Paulinho me corrigem, para mim foi vaga, porque a gente questionou vários assuntos e nós não tivemos a devolutiva. Porque eu acredito, às vezes você faz reuniões, pode ser com o prefeito, pode ser com o secretário, mas reuniões, as palavras, gente, vai-se ao vento, tá? E esse orçamento, vale destacar que é o orçamento para 2016, não é para sanar dívidas e nem para pagar fornecedores do ano de 2015, por isso a gente votou um orçamento 2014, tá? Então é uma previsão, a gente sabe que essa peça orçamentária, ela pode ser mudada, mas uma vez eu gostaria de deixar e pedir que fosse mais transparente, porque a gente não pode aqui pagar um erro que pode, né, um dia vir para essa casa e ter que responder. Pelo menos eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado para me defender, tá? Então eu acho que é uma questão muito séria, tá? Eu gostaria que todos entendessem, tá, das minhas colocações. Eu vou votar favorável
mas com essas ressalvas, que o presidente se comprometa, tá? E de trazer essas informações, o qual no decorrer desse ano a gente vai questionar, tá? Se foi sanadas, porque no meu entendimento eu acredito que seja matérias, que sejam assuntos importantes que podem trazer algum desgaste no futuro para todos nós dessa casa. Só isso, senhor presidente. Continue em apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 03 de 2015 do Executivo. Vamos ouvir o vereador João Paiva Matos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais assistentes, eu participei de reuniões, essa audiência pública eu participei também essa semana com o secretário de Finanças, que nos recebeu com muita educação, mas que naquela ocasião daquela reunião, ele deixou para mim uma impressãozinha que eu quero deixar gravado em ata aqui a minha posição, porque o secretário se dirigiu para nós para a gente arrumar da onde nós vamos tirar do orçamento, para nós vereadores indicarmos. Mas como é que nós vamos indicar da onde que vai tirar do orçamento se não foi nós que elaboramos o orçamento? Se na audiência pública o que nós pontuamos, que o que nós pedimos não foi atendido. Agora, e ele citou com o tom até eu entendi como uma chacota, que nós vou tirar da saúde, da educação. Da onde que eu vou tirar? Tem muito lugar para tirar. Do meu ponto de vista, se ele perguntar para mim, se ele quiser por escrito, eu vou dar. Tem lugar para tirar, sim. A promoção social, sobrou dinheiro, joga ali. Fez rodeio, para de fazer rodeio, joga ali. Comprou máquina que varre rua, que não serve para nada, pega aquele dinheiro, joga ali. É nisso aí. Não é para tirar da saúde e da educação, que já são sacrificadas, tanto pela população, como que até o prefeito é acionado, é cobrado na saúde e educação. Como é que vamos tirar dinheiro de saúde e educação? Nunca, jamais dessa Câmara, nem da oposição, nem da situação, alguém vai se dar o luxo de falar para tirar um dinheiro da saúde e da educação. Jamais, jamais. Mas tem verba de gabinete, tira de verba de gabinete, né? Agora, não tirar da saúde e da educação, jamais. Só isso, muito obrigado. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei número 13 de 2015. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao João presente, né, representando aí a comunidade jovem, a todos os internautas. Eu gostaria também de falar a respeito um pouco desse projeto, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o Aguinaldo já disse, o João já disse, que é para o ano de 2016. Estive nas audiências públicas que teve aqui nessa casa. Estive também todas as vezes que a gente foi chamado na prefeitura, no executivo, para debater sobre isso. Manifestei meu posicionamento naquele dia, na audiência pública, assim como o vereador Aguinaldo, o vereador João, que estava aqui, e se manifestaram também a respeito do projeto. Existem algumas incoerências na LDO, a começar pelo valor que é de direito da Câmara. Nós não estamos pedindo o máximo para a Câmara, mas nós estamos pedindo o mínimo que é constitucional, que é legal e que é necessário para manter o funcionamento dessa casa. Nós não queremos atrapalhar as políticas públicas que são prioritárias, que todo mundo sabe que é saúde e educação, segurança pública, né, obras e tudo mais. Pelo contrário, nós deixamos muitas vezes, agora é o segundo orçamento, o terceiro orçamento que nós estamos gerindo aqui, e tinha dinheiro reservado para construir um prédio da Câmara, e essa Câmara e esses vereadores que estão aqui cederam isso para devolver para o Executivo, para ajudar a Prefeitura.
O João, quando foi presidente a primeira vez, economizou 700 e poucos mil reais para devolver para a prefeitura, para se comprar uma área industrial. O Sidão também se economizou para ajudar no hospital. O Edivaldo também, com consenso dessa casa, está também economizando para devolver o máximo possível para a prefeitura, no sentido de que a gente possa contribuir e ajudar com o município. Só que nós não podemos também infringir as leis. Nós fomos eleitos aqui, todos foram eleitos, e juramos no dia 1º de janeiro de 2013 que a gente ia defender a Constituição Federal, a estadual, a Constituição Municipal, que é a lei orgânica, e todas as outras leis constitucionais. Tivemos o compromisso do secretário, do novo secretário, que ele ia adequar esse orçamento de acordo com a realidade, que ele ia adequar na LOA, que até dezembro essa Câmara tem que aprovar. Tivemos o compromisso dele, eu ouvi isso da boca dele por 2 vezes. A primeira vez quando eu estive sozinho conversando com ele, e a segunda quando estivemos coletivo aqui, com o João, o Edivaldo, o Sidão, o Bira, o Belal. Tivemos lá e ouvimos tudo, né? Vocês têm o meu compromisso que eu vou adequar no quesito, para adequar o orçamento no quesito do repasse da Câmara. Mas, Aguinaldo, nós temos um instrumento muito importante na nossa mão, que são as emendas. A LOA vai subir para cá. Se a LOA não subir adequada com aquilo que eu acredito, emendas, vamos emendar. Daí, João, nós vamos exercer o nosso papel mesmo. Vamos indicar de onde tira, de onde as coisas não são prioridade ou não é necessário, e vamos colocar onde é necessário. Não só para manter a legalidade no repasse da Câmara, mas também em outras áreas. Então, a LOA, que até o final do ano nós temos que aprovar, que é o orçamento mesmo, que é a questão do dinheiro, propriamente dito, que aqui é a LDO, são as diretrizes, o caminho, para onde vai se gastar o dinheiro, é o caminho, é a diretriz. Mas na LOA, que vai dizer especificamente que vai gastar nisso, 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 nós podemos adequar. E eu vou usar dessa prerrogativa aqui, se não vir adequado e não se atentar com aquilo que a gente disse na audiência pública, que é aquilo que a gente salientou, tudo, eu vou usar essa prerrogativa e colocar emendas no projeto. Não gostaria. Tivemos o compromisso formal de que vai se adequar. Conselho. E também só complementar, Paulinho, obrigado pela parte. O Bira, como presidente da comissão, Bira, não sei se você, acho que provavelmente deve falar um pouco, foi feito por escrito, foi notificado o prefeito em relação aos questionamentos da audiência pública. Se foi, então encaminha para a gente o que a gente abordou, o que a gente destacou, para a gente poder reforçar. Você acha, vereador, para a gente poder reforçar, vereador Paulinho, para deixar realmente registrado na casa. E eu gostaria também de deixar registrado que é necessário que já se promova o orçamento da Câmara, porque nós temos até 31 de julho, segundo a LDO, aqui no artigo 17, que a mesa da Câmara tem até 31 de julho de 2015, aqui o projeto é 2014, essa redação no artigo 17, mas é 2015, aqui tem um erro já, precisa se corrigir isso na redação do projeto. Tem até 31 de julho de 2015 para elaborar o seu orçamento. Então, nesse período de recesso que a gente vai entrar, Edivaldo, uma sugestão para a mesa de chamar todos os vereadores para a gente poder opinar aqui. Quais são as diretrizes com o dinheiro da Câmara, aquilo que a gente tem, né, como orçamento, para onde que a gente quer gastar, para que caminhos a gente quer definir. Isso é importante porque abre a possibilidade da democracia. Então fica como sugestão e atentar que até 31 de julho de 2015 nós temos que mandar o nosso orçamento para o município
para que o município elabore o deles, encaminhe para nós, porque até dezembro nós temos que votar. E a gente gostaria que esse projeto da LOA viesse com antecedência bem, para a gente fazer não só uma audiência pública, mas várias audiências públicas, para esmiuçar o assunto, que é importante, é dinheiro, é contribuição, é dinheiro de pessoas que estão sofrendo mesmo no seu trabalho, lá para contribuir, e elas, mais do que justo, elas precisam opinar e dizer: nós queremos isso, aquilo, isso. Nada melhor que quem contribui, ou seja, quem paga os impostos, para opinar sobre aonde vai ser aplicado. Né? Isso é verdadeiramente democracia, isso é orçamento participativo, isso nós estamos, além do orçamento participativo que o executivo tem que fazer, nós também temos que fazer várias audiências públicas, chamar a população para que se opine, e daí a gente possa apresentar as emendas também. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 03 de 2015. Vamos ouvir o vereador Fabiano. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assistentes dessa casa. Destacar aqui a presença do filho do vereador João Paiva, o João, e a todos que estão nos acompanhando, né, através da internet. Bom, eu acho válido todas as colocações que foram feitas aqui dos vereadores, do Aguinaldo, do João Paiva e do Paulinho. A questão da participação nas audiências públicas que o João destacou é um ponto muito importante, né? Porque até o ano passado eu era o presidente da comissão, vinha fazendo, vocês acompanharam, o Bira acompanhou, os vereadores que puderam acompanhar, e realmente é um fato que foi lembrado, que é muito importante, né? Porque assim, nós trabalhamos, discutimos esses assuntos e temos que cobrar do executivo para que dê uma atenção em cima disso realmente, porque senão de nada vale que essa audiência aconteça. Isso é fato, porque nós vemos aqui, marcamos, conversamos. Eu não pude estar presente nessa última audiência desse ano, né? Mas aí aquilo que você coloca tem que dar, pelo menos chamar para discussão, abrir e tal. Enfim, esse é um ponto. Segundo ponto, a questão do PPA que nós estamos falando, que foi feito, elaborado em 2013, nele se tinha uma projeção que esse ano, esse valor que era repassado, que está no orçamento de 1.800.000 e algumas coisas, e pouco, 1.820.000, eu acho que é 1.850.000, que é até esse ano, imaginava-se que o prédio da Câmara estaria concluído. Na verdade, nem começou. Porque nós já discutimos esse assunto e acha que o momento, tantas coisas que a gente vê que o município precisa, a Câmara no momento não é o algo principal que a cidade ainda precisa. Tem outras coisas muito mais importantes. Detalhe, não foi feito, esse ano termina esse orçamento que estava inchado por conta disso, mas por um outro lado, o que eu vou falar aqui com certeza vai gerar algum desconforto, mas teve o aumento de funcionários dentro da casa, mas isso não justifica a quantidade de recursos que está faltando para cumprir com a folha salarial da nossa Câmara. Porque nisso que está passando, a diferença que vai ser retirada para construir o prédio da Câmara não vai dar. Então teve um erro no cálculo da progressão salarial também, porque senão nós não estaríamos passando por isso agora, né? Então são coisas que aconteceram que contribuíram para que agora viesse dar esse furo no orçamento. Lembrando, né, o Paulinho falou muito bem, que isso é uma direção, né, LDO, Lei das Diretrizes, é uma direção para o orçamento do próximo ano. Lembrando que a LOA, ela tem até dia 30 de setembro para vir para nós, e aí o vereador Paulo Eduardo destacou, e eu quero reafirmar, que é aí que nós vamos, de fato, ver como está, e poder, antes já de votar isso, fazer as emendas que são necessárias, porque eu também participei da reunião com o Tom Zé, inclusive eu não pude estar na última que teve, mas na terça-feira eu e o vereador Paulo Eduardo estavam na prefeitura,
Eu disse que eu não poderia estar depois, nós conversamos antes, né, Paulinho? E aquilo que foi passado para vocês, eu pude conversar com ele antes, da questão de se mudar lá no orçamento. Então, assim, eu sei do compromisso assumido e aí cabe a nós cuidar para que o próximo presidente não seja prejudicado, e nem né, os vereadores e todos os assistentes que nessa casa não trabalham. Então, eu quero destacar isso, de que já que não foi colocado nas diretrizes, que no orçamento, como foi prometido pelo Executivo, nós vamos estar reforçando isso e cobrando para que seja passado. E programar melhor, né, para os próximos anos. Cobrar isso de programar melhor para os próximos anos, seja quem estiver aqui. Obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 013 de 2015. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aos presentes, ao João aqui presente, representando a população, aos todos que nos assistem pela internet. Só falando um pouco sobre esse projeto também, começando sobre a audiência pública que foi realizada, se não me engano, em maio. Participaram o vereador Aguinaldo, João Paiva, o vereador Paulo Eduardo e algum representante da Sasson, o Bilão. E foram feitos vários questionamentos. Na oportunidade até eu falei que foi feita uma ata, eu particular, junto com o Ivanildo, fiquei responsável de levar todos esses questionamentos para o Poder Executivo e sanar. O que aconteceu de fato aí, o Fabiano já explanou um pouquinho, o orçamento veio da forma que veio, porque ele acompanhou ou, vamos dizer lá, seguiu o que estava no PPA. Por isso que o orçamento que veio, não é que teve uma diminuição, mas sim era o que estava previsto: construção de prédio, finalização de prédio, o número de funcionários era A, hoje é B. Então tem vários expoentes que hoje o momento é outro, o momento da Câmara é outro, o orçamento é outro. Então foi isso que aconteceu. Por isso que não dá para falar o orçamento da Câmara, que era de 1.800.000 e alguns reais, aí veio para 1.300 e tarará. Não dá para falar se foi para lá, foi para B. Tanto é que na pressa orçamentária a promoção social teve uma redução no orçamento dela. E o chefe na oportunidade, o chefe da contabilidade, Jorge, explicou, porque a promoção não tem anual, não está sendo usufruindo na totalidade do orçamento, e já foi retirado um pouco, para não ter que ficar toda hora mandando orçamento aqui, a LDO, para que você faça readequação na peça orçamentária. Estive participando também na oportunidade nessa reunião que teve durante a semana com o Tom Zé, secretário de administração, e ele se comprometeu, isso foi perante a nós lá, a readequar o orçamento da Câmara para que atenda principalmente às necessidades da Câmara. Conversei com o Edivaldo, conversei com o Fabiano também, e aí, só para explicar para o vereador João Paiva, ele explicou que esse é o momento da gente fazer emendas. Ele não pode, depois que ele mandou o projeto para a Câmara, e ser lido, ser tudo, mandar outro projeto com readequação. Seria o momento nosso, é o momento nosso, nós vereadores, fazer emenda. A gente pode propor emenda, tanto é que foi um dos questionamentos na audiência pública. Ele falou, não pode, e esse é o momento de nós, vereadores, fazer emenda. Me comprometi com o Edivaldo e também com o futuro presidente da Câmara aí, para que esse trabalho do Legislativo não seja atrapalhado. Se a peça orçamentária, se a LOA vir conforme está hoje, de juntar os 9 vereadores e propor emenda assim, analisar peça por peça e ver de onde pode ser retirado. Porque acho que temos pessoas competentes nessa casa. O Fabiano também, como vereador e contador, tem o Ivanildo, tem o o Edmar, que pode apontar perfeitamente onde pode ser feito esses estudos, para que a gente possa ter um trabalho mais tranquilo nessa Câmara. Então não foi, eu na minha parte senti estar vereador de um deboche, mas sim ele esclarecendo que o momento é nosso, de nós vereadores, propor emenda no projeto para readequar o que pode ser mudado no projeto. Outro ponto que foi me passado, que eu conversando com o Vanildo,
que a própria Câmara também ainda não preparou o orçamento nosso. Então não tem como saber qual que vai ser hoje, depois desses vários questionamentos. Hoje nós sabemos de quanto vai ser a demanda para o ano que vem. Mas até então a Câmara não tinha elaborado o próprio orçamento para exercício 2016. E também foi um dos questionamentos. Então o que foi conversado e apalavrado junto com o corpo técnico da Câmara, de elaborar, fazer esse estudo para ver qual que é a demanda da Câmara para o exercício 2016, encaminhar para o Executivo para que isso seja feita a adequação na LDO. Na LDO não, desculpa, na LOA tem que ser votado até 30 de setembro. Obrigado, senhor presidente, por enquanto só. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei 013/2015. Senhor presidente, então destacar, foi registrado em ata, que pelo menos eu, a bancada da oposição, a gente vota favorável, destaque isso em ata, com esse compromisso que foi, então, explanado pelos vereadores. Com certeza. Tá? Então, gostaria com Tá atenção, confirmado. tá? Destaque, então, a gente está votando favorável, confiando nesse compromisso e nessas questões que foram levantadas. Não, tudo bem. É com tudo que nem houve lá o consenso com acordo informal, que foi no momento da apreciação da lei orçamentária de 2016, seja os vereadores da Câmara Municipal, e adequado ao orçamento vigente. Isso aí nós estávamos todos presentes, né, Paulinho? Igual foi falado, o Fabiano, o Paulinho primeiro, e com certeza nós vamos trabalhar em cima disso aí. Pode ter certeza, Aguinaldo. Continue a apreciação dos senhores vereadores. O projeto de lei número 013. Senhor presidente, não vereador, meu assistente, assistente internauta, que o filho do João aqui. Eu só vou falar três coisas só. Uma é o seguinte, esse negócio, fica meio em dúvida, meio embaraçado, assim, que negócio, para os vereadores apontar da onde vai tirar. É uma coisa meio assim, meio esquisita. E segundo, acho que como teve audiência eu não pude vir, mas foi pontuado alguma coisa a respeito do projeto e tal. E dizer o seguinte, realmente o Aguinaldo falou algo aí que é muito importante, você tem que tomar muito cuidado, que depois você vai ter que estar correndo para advogado para acertar, definir a situação. Então que quando vir isso aí que a gente possa mesmo realmente sentar, questionar, e outra coisa assim, que a Câmara realmente tem que ter essa dificuldade de pegar, porque vai ser cobrado, já está sendo cobrado, você sabe disso aí. Então não importa quem vai ser candidato, deixe de ser, não estamos falando em candidato, não estamos falando de política, estamos falando daquilo que vai ficar. Então eu acho que é muito importante que a gente venha contra a gente participar mesmo e ver, mas deixar lembrado que não é dessa forma que se coloca as coisas, você faz dessa forma, o Paulo vai apontar, não, isso aí não, a gente tem que sentar, nós temos que questionar, nós temos que discutir aquilo que é o melhor. Então esse é mesmo, não vou falar mais nada, que já foi pontuado, foi falado, foi esclarecido, o Aguinaldo, o Fabiano, todo mundo falou. Lógico, favorável, mas nesse sentido que venha pegar realmente, né, dar uma transparência para a população isso aí. Porque isso aí pesa, tá? Que hoje não tem ninguém bom, mas não, todo mundo conhece, sabe, então porque não vem depois. Então eu acho que o meu pensamento é esse, então que se venha pensar mesmo e agir com seriedade. Essa é a minha palavra. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 013/2015. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecer sentados, contrário que se levanta. Aprovado por unidade de votos em primeira discussão. Está em apreciação o projeto de lei número 0020/2015 do Executivo, que dispõe sobre a instituição do Programa de Desenvolvimento Maracaí, PRODEM, que especifica e dá outras providências. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Novamente eu volto a essa tribuna para falar sobre um projeto importante, que é o Programa Desenvolve Maracaí, o PRODEM. Esse programa basicamente está delineando a questão da política industrial, da política de incentivo industrial de Maracaí. É um programa tão importante que eu li, reli, e ainda eu
eu achei que a Câmara falhou nesse sentido de que não se criou uma comissão específica para avaliar esse programa e não se fez audiências públicas com relação a isso, para se discutir. Porque é um programa que vai definir ou vai colocar Maracaí na rota do emprego. A gente teve em Pompeia, né, Bira e Deco, o Romário nos acompanhou, e a gente viu o que é desenvolvimento industrial, o que é uma política industrial de incentivo. Pompeia é uma cidade de 20 mil habitantes, ou seja, em torno de 6 mil habitantes a mais que Maracaí. E a gente viu que logo na entrada da cidade, cheio de indústrias, cheio de desenvolvimento. E a gente viu lá, inclusive, que essas indústrias que possuem lá sustentam e mantêm uma escola técnica, uma faculdade tecnológica, e a gente viu. Então esse assunto é de extrema importância, porque vai definir a concessão de incentivos, de lotes, a concessão de incentivos fiscais, de isenções de imposto e tudo mais. Que Maracaí já está atrasado nesse quesito há muito tempo, há muitos anos. Se a gente comparar com Tarumã, que é aqui próximo, e a mesma faixa, o mesmo nível de habitantes, nós vamos ver que Maracaí está atrasado anos-luz em face de outras cidades. Então, é um programa muito importante que eu, particularmente, não teria colocado agora. Eu teria deixado, já que esperou um pouquinho, teria colocado em agosto esse projeto para ser votado, para ser apreciado, e nesse curso da Câmara ter feito algumas audiências públicas para se discutir isso, audiências públicas com os interessados, que são os microempresários, com a associação comercial, com a população local, porque é um programa importante, vai colocar Maracaí ou não na rota do emprego, para atrair indústrias. Eu sei que Maracaí precisa urgente, que o povo está sem emprego, o povo está sem renda, né? O povo precisa muito disso, mas é um programa que precisa ser bem traçado, bem amarrado, para que não deixe brechas, para que por conta de uma falta, de uma escrita incorreta, de uma brecha na legislação, possa impedir a questão de atrair indústrias, né? A gente sabe que existem 8 lotes, né, salvo engano, ainda disponíveis para se doar para as empresas. A gente sabe que já foram doados lotes anteriormente para algumas empresas que precisam ser cobrados, que elas construam lá ou que elas gerem os empregos necessários. A gente sabe que precisa regularizar aquela questão ainda do distrito já existente. Precisa fazer uma série de coisas, uma série de fatores, uma série de ações para que Maracaí comece, engatinhe nessa questão do emprego, na questão da indústria. Então eu quero chamar a atenção desse projeto, desse programa. É um programa bom que Maracaí precisa. Volto a dizer, volto a salientar, Maracaí precisa gerar emprego, gerar renda para as pessoas, né? Precisa fazer política pública. E isso é uma política pública boa. Só que precisa ser bem discutido para que não deixe brechas, para que não deixe por conta de uma legislação, falhas que possam impedir de colocar Maracaí no trilho. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 20 de 2015. Vamos ouvir o vereador João Paiva Matos. Senhor presidente, colegas vereadores e demais presentes, eu já falei em outras ocasiões aqui nessa casa que para se fazer uma caminhada de 1000 quilômetros é impossível se fazer essa caminhada se não tiver o primeiro passo. Para se fazer uma obra precisa assentar um tijolo. Para se fazer qualquer coisa é fundamental que se inicie. Maracaí está deixando a desejar. Os políticos que passaram por nossa cidade
fizeram muito pouco, muito pouco. Tanto é que o distrito industrial, que nós hoje pegamos como vereadores e o prefeito pegou, é um distrito industrial mal encabado, mal arrumado, que não tinha uma política definida, que agora que estão tentando definir. Mas nós não podemos deixar de falar a respeito que no começo do mandato foi-se feita uma campanha, inclusive usando dessa Câmara. Um minuto, vereador. Inclusive essa Câmara, eu não falo que é eu que reservei, eu não reservei, o dinheiro não é meu. Foi essa Câmara, com consenso, como o vereador Fabiano já frisou, com consenso de todos os vereadores, deixamos de aplicar num prédio da Câmara, que na ocasião eu era presidente dessa casa, todo mundo sabe a história, mas é bom que fique frisado e que fique marcado nos anais dessa casa, que nós, desde o começo do mandato, todos os vereadores dessa casa, temos corrido atrás, estamos pedindo, estamos fazendo indicação, estamos fazendo estudo, estamos fazendo tudo para quê? Para que se volte para uma política de desenvolvimento, que a nossa cidade está perdendo uns patrimôniozinhos aí que não era de nada antigamente, e outro, nós estamos ficando para trás, nós estamos deixando os nossos jovens sair da nossa cidade. Quem de nós aqui não tem um parente que não está trabalhando fora ou morando fora? Por quê? Porque aqui o vereador Sidão tem, o vereador presidente da Câmara tem, o Bira tem, todo mundo tem. Então, por quê? Porque a nossa capacidade de emprego é mínima, tanto é que a usina Maracaí, que sempre despontou como a maior indústria da nossa cidade, ela vem aplicando muito em automação, o emprego está diminuindo, certo? Hoje, provavelmente a prefeitura dá mais emprego do que a usina, com certeza. A prefeitura de Maracaí dá mais emprego do que a usina. Inusitado, antigamente, sempre a usina dava muito mais emprego que a prefeitura. Então nós estamos vivendo um retrocesso regional, se comparado, se falando da nossa região. Estamos vendo cidades pequenas, bem organizadas, e nós estamos penando, não estamos conseguindo manter nada aqui em Maracaí. Por quê? Porque foi feita política errada de outros prefeitos, outras câmaras, que não fizeram regulamento certo para o distrito industrial. Tem lá os que foram dados, que não pode mexer, que estão usando para especulação, que não pode. É inadmissível o município que não tem uma indústria, o município desapropriar uma área e doar para uma pessoa especular. Enquanto eu estiver nessa Câmara, alguém que pega um terreno lá para alugar, para emprestar, e que não seja para gerar um emprego, menos um emprego que seja, vai ter o meu apontamento nessa casa de lei, certo? Pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser Zé, porque aquilo lá foi feito com dinheiro público, o terreno foi comprado com dinheiro público. Muito obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 020 de 2015. Vamos ouvir o vereador Antônio Reginaldo. Boa noite mais uma vez. Só para vir também esclarecer um pouco sobre esse projeto que vem nortear o emprego da nossa cidade, como muito bem falado pelo Paulinho, pelo João Paiva. Está parado, está estagnado, está retrocedendo, na verdade. Maracaí não se cria emprego, está se perdendo emprego, como muito bem falado pelo João. A usina, como maior empregadora antigamente, hoje só está mandando gente embora e o serviço tem que sair do mesmo jeito.
Conversei com o responsável responsável da pasta, o Cássio, e concordo com o Paulinho. Acho que a Câmara sim pecou. A gente deveria ter pegado o projeto, e acho que a gente está em tempo ainda de montar uma comissão e fazer esse estudo de caso. Mas o Cássio na conversa me confidenciou que essas audiências, vamos usar assim, com a associação comercial, com o comércio de Maracaí, com empresas de Maracaí, com os escritórios de contabilidade de Maracaí, foram feitos. Então foram escutados para elaborar esse projeto, foram ouvidos várias e várias pessoas para se criar. Não foi o Cássio que foi lá e elaborou da cabeça dele. É lógico que ele teve a parcela de responsabilidade dele como gestor da pasta, mas vários segmentos pontuaram para que o programa Desenvolve Maracaí, o PRODEM, definitivamente atraia empresas e gere emprego, que esse é o objetivo do projeto. Só para discordância um pouquinho, normalmente eu do João Paiva, concordo plenamente que hoje os prédios lá, os terrenos estão sendo mal aproveitados, mas a lei que existe hoje no município de Maracaí, ela não prevê, ela não tem, não é que amarrar. Então ela permite que quem ganhou o terreno A, B, ou C ou D ali faça esse tipo de coisa que está acontecendo. O objetivo desse projeto hoje que a gente está votando aqui nessa casa é regulamentar o que não tinha, é nortear, realmente ver empresas que estão interessadas em criar empregos em Maracaí, no objetivo de fazer literalmente o Maracaí crescer. Que se empresas que se estabeleçam aqui, não que pessoas, não empresas, usam de má fé com dinheiro público para se vangloriar e ganhar dinheiro em cima daquilo lá. Obrigado, senhor presidente. Continue a apreciação dos vereadores do projeto 020 de 2015. Vamos ouvir o vereador Fabiano Martins. Bom, já foi falado bastante sobre esse projeto, né? Sobre a situação que vive o nosso município, da falta de emprego, né? Da precariedade na questão de se o município ser um município atraente para a indústria, né? Para o comércio, que não é um município que é atrativo. Hoje o Maracaí não é uma cidade atrativa, né? E isso é o que tem que ficar bem claro, que através desse projeto, pelo que eu li ele, é o papel dele, de fazer com que Maracaí tenha uma política de geração de emprego, de comércio, de renda atrativo, para que as empresas olhem para Maracaí e vejam isso daqui como um potencial, e que como de fato é. E infelizmente nenhum dos gestores que passaram até hoje na nossa cidade se atentaram a isso. O João frisou muito bem que até hoje nós conseguimos ter aquele distrito industrial que é muito mal planejado, e aí eu concordo com o João, que eu nem me lembro qual prefeito que foi, eu não vou falar para mim não cometer o erro. Eu acho que foi o Antônio Silva Cavaleiro, mas eu não tenho certeza. E local esse que, quando essa gestão atual pegou, encontrou um monte de coisas erradas. Por exemplo, localização geográfica errada, cadastro no INCRA não tinha, pendência jurídica e uma série de outras coisas. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que nós, a partir desse programa que está sendo criado, através desse projeto de lei, que nós possamos, sim, e eu concordo aí com o João Paiva, naquilo que é de cobrar, João. E aí você tem um aliado que é nesse sentido de cobrar. Por quê? Porque se deixar bambo, vai acontecer o que vem acontecendo de todos esses anos, e Maracaí até hoje não tem um distrito industrial digno. E não tem mesmo, não adianta falar que não tem. E nós precisamos correr muito. Nesse primeiro passo, João, nós temos que começar ele já correndo. Que o projeto aqui está muito bonito, eu conversei, o Cássio mostrou, só que isso tem que ser para ontem. E o pior, o que me assusta, e aí eu não tenho medo de falar, o que me assusta é que nós
vamos começar um negócio no meio de uma crise. Vamos começar um negócio no meio de uma crise. Porque nós passamos, os prefeitos anteriores que passaram, pegaram o rio cheio, no jeito de colocar a embarcação e deixar tocar. E não fizeram. Agora, nem água não tem. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo? Em São Paulo nem seca não começou, já não tem água. Então não tem água, é geral o mesmo negócio. E nós vamos começar um projeto. Amém que vai começar um projeto. Parabéns. Parabéns ao Cássio que desenvolveu isso aqui junto com as pessoas, que foi na associação comercial, que, enfim, todos os envolvidos. Parabéns pela elaboração do projeto. Só que nós temos que ter consciência de que não vai ser nada fácil realizar isso. Visto que nós já participamos de reuniões, nós estamos ouvindo, quem acompanha a TV Senado, TV Câmara, está ouvindo que estão fechando a torneira em tudo quanto é lugar, sabendo que os recursos estão sendo restringidos, estão cortando tudo quanto é recurso. Então, nós vamos pegar um negócio para começar, e aí eu falo nós, porque nós fazemos parte, apesar de ser poderes distintos, legislativo e executivo, mas nós temos a nossa contribuição nisso, entendeu? Então, assim, é de extrema importância que se tenha um empenho em cima disso para que consiga sair do lugar, porque senão vai patinar e vai ficar parado como todos ficaram. Por enquanto é só isso, obrigado. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 020/2015. Vamos ouvir o vereador Aparecido Veloso. Senhor presidente, novo vereador, demais assistente, como se diz, é um projeto que vem para atrair, né, os empresários, né, para que venha. Mas agora você vai avaliar, analisar que essa oportunidade tão grande foi deixada para trás, né, que podia ser feita hoje, ser diferente, mas num país como está em crise, que todo dia você vê na televisão dispensa, e é muito bom projeto. Só que o momento, eu costumo falar o que eu acho, o que eu penso. Não favorece nada, porque não tem como. Você vai atrair o quê? Se até os empresários estão falindo, fechando as portas, tudo aí, você vai fazer o quê? Agora você pega tudo aquilo que foi feito lá, muito bonito, no papel. Mas foi feito um projeto, foi tudo errado. Foi tudo feito de qualquer jeito, de qualquer forma. E é onde a pessoa faz o que quer, como o João acabou de dizer aí. Pega o terreno lá, negocia, aluga e faz tudo isso aí. Agora, o que acontece? Então o que eu penso, o que eu acho que se passou, muitas oportunidades não fizeram, porque você veja bem, você vai falar, mas você vai falar do passado, eu acho que tem que falar, você tem que puxar lá atrás para saber, que todos que passaram por aí até hoje, como o João falou, bem apontado mesmo, você tem até vergonha, porque tudo que tem feito aí, veio tudo do governo federal e estadual. Você não tem coisa aí que a prefeitura, assim, bem pouco mesmo, que a prefeitura fez com recurso pobre. Vamos supor, na época, por isso que eu falo, a pessoa acha que pode tudo e não pode, quem pode tudo é Deus. Porque a pessoa achou, né, vou deixar 1.800.000 em caixa, ou outro vai continuar, não continuou. O que aconteceu? Passou na mão de outro lá, pegou a prefeitura com 1.800.000 em dinheiro, entregou uma prefeitura com 4.800.000 essa dívida aí, toda aí, sendo que aquele dinheiro podia, ou estivesse aplicado bem certinho. Quer dizer, o que aconteceu? Agora está aí um projeto bom, é um projeto maravilhoso, lindo, só que agora não adianta ficar mentindo para os outros, da pondo sol com a peneira. Pois não. 1 minuto, pode falar. Sidão, obrigado. Eu só gostaria de colocar uma coisa que eu esqueci de falar ali, que é a questão das parcerias. O item 5 aqui do artigo 1º fala da questão da qualificação, de qualificar a mão de obra. Nós tivemos lá e trouxemos o diretor da região aqui, que coordena a região, da questão de colocar o Senai e o Sebrae à disposição do município para ajudar nesse quesito. E o gerente lá, o diretor, que tem que é amplamente já tem gabarito nessa área de geração de emprego, ele se colocou à disposição e ele disse o seguinte, que
as cidades que investem em capacitação são as cidades que conseguem mais trazer empregos, indústrias, empresas para o município. E em tempos de crise, as cidades que investem em capacitação são aquelas que se despontam. Então, só salientar, vereador Sidão, que o SEBRAE e o SENAI, através dos representantes dele, se colocaram à disposição para ajudar o município mesmo. Muito obrigado. É muito importante uma colocação que você fez aí. Agora, assim mesmo, a coisa não é fácil, é difícil, tem que se empenhar, tem que buscar, mas a senhora não me vê no engano, né, que achar que vai fazer de hoje para amanhã. A verdade é essa. Felizmente, tudo que passaram por aqui, interessante que a cidade, ela vai crescendo, Maracaí tem Coena, né? Você vê quantos mil habitantes tem, você vê fora, tudo fica com a dificuldade, porque todos que passaram porque não se interessaram de pegar e se desempenhar e buscar em geração de emprego. E agora é muito importante, não resta dúvida, estão buscando solução, pode buscar tudo, só que o momento hoje é difícil e eu acho que se todos fizessem, pensassem dessa forma, no passado, hoje seria diferente. Hoje nós estamos falando, Maracaí está bem, tá, né? Mas você vai, você pega lá, você vê, não dá nem botar, falar mais aí, que não vale a pena, porque todo mundo já sabe já o que aconteceu, o que está vindo aí. Só uma coisa, eu não costumo tampar o sol com a peneira. Não é fácil, como o João disse. Eu tenho 2 filhas, por exemplo, que não está aqui mais em Maracaí. Aqui em Maracaí realmente vai ficar para aposentado da forma que foi feito. E isso não é lógico, não é daquilo que está sendo na federal. Tudo o que aconteceu, esses cortes nas usinas, aí, o que está acontecendo, fechando, e é coisa complicada. Então, é complicado. E vou ser bem claro, eu não acredito a curto prazo que isso venha a dar certo, tá? Se alguém tiver, mostre para mim se é, né? Então, eu acho que a gente tem que ser cobrado, né? Pessoal, você está discutindo um projeto na Câmara lá, de tudo, mas como de forma que gera... Só um minuto, vereador. Só um minuto, vereador. Na conversa que eu tive com o Cássio, ele já me confidenciou que tem 5 empresas para vir se instalar em Maracaí. Só para ver como é que a coisa já tá caminhando já. Então, eu vou te falar para você, até você falar isso, eu fico até feliz de saber disso aí, que a gente, como diz que eu faço parte da base, eu fico até triste, envergonhado de vocês saberem, no caso você, o Fabiano e o Divaldo, e eu não saber de nada disso aí, quer dizer que sou o último a saber, então eu não faço parte da base, a parte da base é vocês. Então eu acho que é muito importante, eu até peço desculpa para outros vereadores aí, para todo quem está assistindo, que realmente é assim que funciona. Você é o... dá um minuto, por gentileza. Então é bom a gente saber que a gente não fique sabendo das coisas, fique sabendo depois. Porque quem sabe é o Fabiano, é tudo que sabe, vem com o projetinho mastigadinho, tudo vem para falar, e você fica feito boa fazendo discurso bom. Então essa é a minha colocação. Muito obrigado. Mais uma vez, uma decepção. Continue a apreciação dos seus vereadores do projeto de lei número 20 de 2015. Não havendo vereadores manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 022 de 2015 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao BPA 2014 a 2017, LDO para 2015, abertura de crédito adicional especial, de crédito adicional suplementar ao orçamento 2015 e das outras providências. Vamos ouvir o vereador Aguinaldo. Senhor presidente, demais vereadores, mais uma vez deixar registrado essas questões das peças orçamentárias, que seja mais estudada. E um item que me chamou a atenção em relação ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e até a presente data eu achava que quem geria os próprios recursos seria o próprio fundo, tá? E hoje a gente está sabendo que está vinculado à prefeitura,
tá? Então tem um viés positivo e um viés negativo, né? O viés positivo que pode realmente fazer a suplementação através de uma lei específica, como está sendo, e o viés negativo que eu acho que quando você tem um fundo, porque eu falo porque eu sou contribuinte do fundo através do meu imposto que todo ano eu contribuo. Então eu acredito que um conselho que já é deliberativo do próprio fundo teria condições melhores de gerir essas questões financeiras, né? É o meu ponto de vista. Deixar registrado essa questão. E eu tinha uma dúvida que daí foi sanada agora até o momento, não sei se vocês na audiência ou na reunião foi esclarecido, que é a questão de você trabalhar com o orçamento, tá? Como está aqui na segunda folha, tá? Que é o fundo da criança, você cria um crédito de 90 mil e na folha seguinte você faz uma anulação de 20 mil. Então criou um desconforto para mim, por isso que eu pedi na hora da sessão o apoio do Thiago, do advogado, e foi sanado, porque dentro de uma categoria você pode remanejar. Então a prefeitura está abrindo um crédito de uma conta para outra, mas dentro de uma mesma categoria para resolver o problema ali. Então o que eu deixo registrado que me chamou a atenção de estar voltando o fundo, né, da criança e adolescente, geralmente agora para a prefeitura. E antes era o próprio conselho que geria todas essas questões financeiras. Então achei que ficou uma coisa meio esquisita, tá? Mas não atrapalha a votação, porque o valor são poucos, tem anulação, e que chamou a atenção também que teve superávit no final do ano, tá? Então, assim, eu achei que a prefeitura, como todo mundo usa um discurso que destaca que não tem dívida, que não tem isso, que não tem aquilo, mas teve um superávit financeiro, né? Então, vereador João, achei que isso foi positivo e podia, então, ter programado, podia realmente se dedicado para dar um pouquinho de aumento, para ter feito alguns outros programas, tá? Então, em relação a isso que me chamou a atenção, como um exemplo do projeto que teve superávit, então não é uma crítica positiva, não é negativa não, tá? Só isso, senhor presidente. Continue a apreciação dos senhores vereadores do projeto de lei número 022 de 2015. Vamos ouvir o vereador Paulo Eduardo. Só falando a respeito desse projeto, eu estive lá no gabinete, né, na sala do secretário de Finanças. Eu questionei inclusive o Beto Siqueira, que é o secretário gestor da promoção social. Eu questionei esse ponto do Fundo Municipal, Aguinaldo. E também questionei a questão que para onde ia esses 90 mil reais. Esse dinheiro é um dinheiro que os estudantes contribuíram, né? Os estudantes pagam aquela taxa de R$80 anual, né? Para ter o benefício do transporte universitário. E eu perguntei a origem, ele me sanou, dizendo que é realmente dos estudantes, como eu disse. E também eu perguntei para onde iriam esses recursos. Aí ele falou que iria passar pelo conselho, mas provavelmente iria R$38 mil desses recursos para a creche. E eu sugeri, de acordo conforme feito em Tarumã, com os recursos do fundo, comprou um aparelho de audiometria e pôde fazer exames de audiometria, e a gente tem profissional habilitado para isso na Secretaria de Saúde, em todos os estudantes, em todas as crianças, inclusive fazer o teste da orelhinha que a gente manda para a CIS. Então eu falei assim, ó, Tarumã fez isso com os recursos do fundo, porque é destinado a criança e adolescente. E sugeri que ele levasse até o conselho, que é o que delibera a respeito dos recursos, que possa ser feita também essa aquisição. No sentido de comprar esse aparelho para que a gente leve o diagnóstico precoce para as crianças e adolescentes de toda a rede pública municipal e, em caráter complementar, usar também os aparelhos no diagnóstico dos idosos também. Né? Tarumã fez isso, é uma experiência que deu certo. Me coloquei à disposição para ir em Tarumã junto com ele e com os outros vereadores para que a gente possa fazer. Então gostaria de deixar registrado essa minha indicação para que esses recursos também, além das entidades que desenvolvem um excelente trabalho, né, na questão social, na questão educacional e tudo mais, que possa também ser revertido uma parcela desse dinheiro para a aquisição desse aparelho ou de outros que possam levar o diagnóstico precoce para as nossas crianças, nossos bebês e nossos adolescentes de toda a rede pública. Então, nesse quesito, fica aqui registrado a minha indicação. Como eu disse lá no gabinete, também fica registrada a minha indicação
para a questão desses recursos. Mas foi um ponto que eu questionei lá também, Aguinaldo. Só gostaria de deixar salientado isso. Muito obrigado. Continue a apreciação dos vereadores do projeto de lei 022 de 2015. Não havendo vereadores necessários, está em votação. Os vereadores por favorável, permanecer sentados, contrário que se levante. Aprovado por unidade de votos. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de resolução número 001/2015 do Legislativo dispõe sobre o incluso o 7º artigo 186 da seção 1ª, capítulo 6º de resolução 009/2012 de 20 de dezembro de 2012, que disciplina o regimento interno da Câmara Municipal de Maracaí e outras providências. Não havendo vereadores manifestados, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis por sentados, contrário que se levante. Aprovado por unidade de votos. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão. Décima segunda sessão extraordinária, Câmara Municipal de Maracaí, 26 de junho de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz, Alfredo Júlio Belau, Antônio Reginaldo Faria, presente. Aparecido Veloso da Silva, Edivaldo Rodrigues da Silva, Presente. Fabiano Martins da Silveira, João Batista de Paiva Matos, Paulo Eduardo da Silva, Vanderlei Simeão. Havendo o número legal, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos papéis da ordem do dia. Papéis da ordem do dia. Projeto de lei número 013/2015, de 13 de abril de 2015, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2016 e da outras providências, com os pareceres da Comissão de Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Projeto de lei número 021/2015, de 23 de junho de 2015, dispõe sobre a denominação das vias públicas do conjunto habitacional Maracaí e da outras providências. Projeto de lei número 022/2015, de 24 de junho de 2015, dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014/2017, LDO para 2015, abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar ao orçamento de 2015 e da outras providências, com os pareceres das Comissões de Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamento e Contabilidade. Projeto de resolução número 002/2015, de 15 de junho de 2015, dispõe sobre as normas de registro, guarda, manutenção e movimentação dos bens patrimoniais dessa Câmara Municipal de Maracaí para fim de conservação, depreciação, contabilização e prestação de contas,
com os pareceres das comissões de Justiça, Redação e Constituição. Senhor presidente, seus papéis para a ordem do dia. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 013/2015 do Executivo de 13 de abril de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da Lei Orçamentária Anual de 2016 e das outras providências. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecerem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos em segunda discussão. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 021/2015 do Executivo, que dispõe sobre a denominação das vias públicas conjunto habitacional Maracaí e das outras providências. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecerem sentados, contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Está em apreciação o projeto de lei número 022/2015 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração das metas e diretrizes do PPA 2014 a 2017, LDO para 2015, abertura de crédito adicional especial e crédito adicional suplementar ao orçamento 2015 das outras providências. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecerem sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade de votos em segunda discussão. Está em apreciação dos senhores vereadores o projeto de resolução número 002/2015 do Legislativo, dispõe sobre as normas do registro da guarda e manutenção e a movimentação dos bens patrimoniais desta Câmara Municipal de Maracaí para os fins da conservação e depreciação, a contabilização e a prestalização das contas. Não havendo vereadores se manifestar, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecerem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nada a se tratar, convido a todos a se levantarem. Sobre a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão.